Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias 013-01-2018. Iniciativa, Prefeito. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2019 e da outras providências. Publicada a apresentação Diário da Câmara, 9.764, de 15/5/2018. Publicada Instrução, Pareceres e Emenda, Diário da Câmara, 9.769, de 22/5/2018. Recebimento de emendas, terceira sessão. Obrigado. Primeiro projeto de lei ordinária, iniciativa prefeito para segundo turno. Por gentileza, leitura, vereador Mauro Inácio. Projeto de Lei Ordinária 05-371-2017. Iniciativa Prefeito. Dispõe sobre alienação mediante venda de bem imóvel do patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório na modalidade concorrência, conforme especifica. Publicada a apresentação Diário da Câmara, 9.646, de 24/11/2017. Publicada Instrução, Pareceres e Emenda, Diário da Câmara, 9.775, de 30/5/2018. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, segundo turno. Segundo turno, em discussão. Em discussão. Não há discussão, não há encaminhamentos. Passamos à votação. Vereadores, registrem seus votos. Ontem foi discutido esse projeto? Porque ele deu devagar, não deu rápido. Ok, esse só não tem se acompanhar. Votação, aprovado. Encerrada a votação. 31 vereadores votaram favoráveis. Vereador Tico Kuzma, primeiro vice-presidente, fará a justificativa de voto. Declaração de voto, melhor dizendo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na verdade, só justificar o voto e dizer que é importante que o município realize esse procedimento licitatório, na verdade, deste pedaço de terreno. Esse é um bico de terreno que fica na rua Pedro Zagonel, esquina com a Sebastião Malucelli. Se os vereadores da legislatura passada recordarem, foi feito um projeto de lei de iniciativa do prefeito desafetando esse terreno. Na verdade, na época, era incluso como uma parte de rua. Então, desafetou-se e criou-se um terreno público para a implantação de uma estação de sustentabilidade. Entretanto, hoje, a atual gestão não vem implantando essas novas estações de sustentabilidade, e mesmo que viesse a implantar, vereador Sabino Piccolo, a prefeitura ou o Poder Executivo teria a oportunidade de implantar essa estação num terreno que fica em frente a esse terreno que está sendo feito esse processo licitatório. Pois ali na Pedro Zagonel, esquina com a Sebastião Malucelli, nós temos também um outro terreno onde haviam moradias irregulares em situação de risco, o vereador Toninho da farmácia, que foram retiradas desse outro terreno, e temos lá hoje um terreno abandonado, é um terreno baldio em frente a esse terreno que está sendo feito a licitação. E, como demonstra no processo, uma pessoa interessada em comprar esse bico de terreno que fica na frente do terreno que ele possui, e para
construir futuramente um empreendimento. Então, além da prefeitura não ter mais a responsabilidade de ficar fazendo a manutenção, a limpeza desse terreno, que seguidamente a população nos cobra, que cobremos da prefeitura a limpeza desse terreno, também entrará um bom recurso para os cofres municipais. Então, por isso, votamos favorável à licitação desse terreno. Obrigado. Continua em justificativa, não há justificativa de votos. Passamos para o próximo projeto, que é o projeto 2 da pauta. Também gostaríamos de parabenizar o nosso vereador Marcos Vieira, que hoje está completando a data de aniversário. Hoje é comemorado seu aniversário. Desejamos saúde, muita paz para o vereador. Tudo de bom, vereador. Próximo projeto da pauta é o número 2, iniciativa do prefeito. Projeto de lei ordinária 05-372-2017. Iniciativa prefeito. Autoriza o Poder Executivo a doar à Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, conforme especifica. Publicado a apresentação Diário da Câmara, 9.646, 24 de 11 de 2017. Publicada instrução, pareceres em emenda, Diário da Câmara, 9.775, de 30 de 5 de 2018. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Redação para segundo turno. Em discussão. Não há discussão. Encaminhamentos também não há. Passamos à votação. Vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação. 28 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em segundo turno. Próximo projeto da pauta é de iniciativa do vereador Oscalino do Povo. É o 3 da pauta. Projeto de lei ordinária, vulto emérito de Curitiba, 0704-2017. Iniciativa Oscalino do Povo. Concede o título de vulto emérito de Curitiba ao senhor James Newton Kern. Publicada a apresentação Diário da Câmara, 9.656, de 8 de 12 de 2017. Publicada instrução, pareceres em emenda, Diário da Câmara, 9.760, de 9 de 5 de 2018. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão para segundo turno, o autor do projeto com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado, mas foi discutido ontem já. Já foi discutido ontem, em primeiro turno, abre mão da segunda discussão. Perfeito. Perfeito, vereador. Então, o autor já fez a discussão ontem, abre mão de segundo turno, em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores, registrem seus votos. Encerrada a discussão, encerrada a votação, passamos ao resultado. 28 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em segundo turno. O próximo da pauta é de iniciativa do vereador doutor Valmir. É o 4 da pauta. Só para constar vereador Giovanni Fernandes com a palavra. Constar o meu voto, eu votei favoravelmente no projeto dos Oscalino do Povo. O painel não registrou, vereador? Não. Poxa vida. Na próxima votação, o senhor verifique se há algum problema com o aparelho, por gentileza. Obrigado. Vereador Projeto 4 da pauta, projeto de lei ordinária 05346-2017, iniciativa doutor Valmir, dispõe sobre a classificação indicativa no âmbito do município de Curitiba e da outras providências. Publicada a apresentação Diário da Câmara, 9.619, de 11 de 10 de 2017. Publicada redação final Diário da Câmara, 9.619,
732, de 27/3 de 2018. Emenda modificativa 034-102/2017. Modifique-se o parágrafo único do artigo 1º da proposição 05346/2017, que passe a constar com a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo único. Na forma que couber, o disposto nessa lei empregará de forma correlata o estabelecido pelo guia prático de classificação indicativa elaborado pelo Ministério da Justiça, aprovado pela portaria do Ministério da Justiça 368, de 11 de fevereiro de 2011, ou expediente que suceda. Modifique-se o artigo 3º da proposição 05346/2017, que passa a constar com a seguinte redação. Artigo 3º. O disposto nessa lei tem natureza informativa e pedagógica, voltadas para a promoção do interesse de crianças e adolescentes, devendo ser exercida de forma democrática, possibilitando que todos os destinatários da recomendação possam participar na condição de interessados do processo de classificação indicativa de modo objetivo, ensejando que a contradição de interesses e argumentos promovam a correção e controle social dos atos praticados. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão para primeiro turno, vereador Dr. Volmir, autor da iniciativa. Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Bom dia a todos. A ideia inicial do projeto de lei, que veio à apreciação desse plenário, vereadora Maria Letícia, nós já temos uma norma que regulamenta, ela classifica as peças, o conteúdo. Essa é uma norma federal, uma portaria do Ministério da Justiça. Traduzindo assim em poucas palavras, agora há pouco foi questionado por um colega, o que seria essa classificação? É aquilo que nós vemos quando nós temos um filme, um cinema, classificação indicativa, 12 anos, 14 anos, maiores de 16 anos. E também alerta sobre o conteúdo, qual o tipo do conteúdo, cena inapropriada, cena até de sexo, esse seria um alerta. E nós tivemos, inclusive, final do ano passado, início desse ano, alguns incidentes, tanto no Rio Grande do Sul, Bahia, aqui em Curitiba, no próprio Museu do Olho, questões de peças e apresentações que foram feitas e não havia uma classificação, que poderia, inclusive, inibir esse atrito, essa distorção. Então, vejam lá, tem um slide, classificação indicativa em exposições artísticas. Isso está em consonância com essa portaria de 2014 do Ministério da Justiça, que tem lá livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Deixa bem claro que nesse projeto de lei nós não entramos no mérito dessa classificação. Essa classificação é competência exclusiva do governo federal, do Ministério da Justiça. Não é nosso mérito. Nós apenas estamos estabelecendo a obrigatoriedade das peças teatrais, museus, apontarem qual é a classificação. Importante ressaltar também, senhores vereadores, que no projeto de lei nós não estamos ferindo ou tentando cercear o poder familiar. Mesmo que nós tenhamos uma peça de um museu, um teatro ou até um circo mesmo, nós tenhamos lá não recomendado para menores de 12 anos, mas se tiver acompanhado dos pais, o poder familiar prevalece. E toda responsabilização, penalização provável, ela é remetida ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E também não estamos tentando, em nenhum dos artigos do presente projeto de lei, cercear a liberdade de expressão, criação e manifestação. Vejam só, qual o objetivo final do nosso projeto? É para que se apresente qual é a classificação, se nós tivermos um evento, se uma escola resolve levar as crianças numa peça, ela pode levar. Pega a autorização expressa dos pais, que exercem o poder familiar e podem levar essas peças. Mas que
se demonstre qual é a classificação e qual é a faixa etária, para que os pais tenham ciência qual é o conteúdo e se é recomendável ou não, conforme essa classificação do governo federal. Em sede de emenda, qual foi a alteração que nós fizemos? Para esclarecer os senhores, já adiantando a discussão. Essa emenda, ela altera o artigo 1º, a redação, em que constava o antigo manual do Ministério da Justiça, que era o manual de junho de 2006, e 2014 veio o guia prático. O teor é o mesmo, ele também faz remissão a essas penalizações, inclusive ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é por lá que são as diretrizes. Então, houve uma correção dessa legislação, essa norma processual, digamos dessa forma. Queria agradecer a atenção dos senhores. Uma parte, vereador, por Pois favor. não, vereadora. Eu fiquei com algumas dúvidas aqui, vi se é possível o seu esclarecimento. Primeiramente, no artigo 4º, quando fala da classificação indicativa, né, na verdade, o senhor cria ali um novo inciso, né, que na portaria nacional não consta. Que é o inciso 1, especialmente recomendada para crianças e adolescentes. Aí a nossa dúvida é, se não consta da portaria nacional, qual é a definição para essa classificação? Quais são os critérios para essa definição? Quem vai determinar esses critérios? Eu acho que esse é um aspecto. No artigo 7º, também temos uma dúvida, quando coloca ali, o poder familiar prevalecerá ainda que a faixa etária seja superior à criança ou adolescente, desde que de forma expressa, sem prejuízo dos deveres dos pais ou responsáveis legais para com a criança e adolescente. O que é essa forma expressa? Em que situação vai se dar isso? Então, que mecanismo é esse? É uma autorização por escrita, enfim, por escrito? Não, eu acho que assim, não fica claro também isso. E no artigo 9º também outra dúvida. O teor é, o descumprimento do disposto nessa lei viola o disposto nos artigos da lei número 8069, de 13 de julho de 1990, sem prejuízo de sanções de outras naturezas, e da interrupção durante a fiscalização da exposição de arte enquanto perdurar a irregularidade. Então, essa fiscalização, ela é prerrogativa de quem? Nós estamos falando aqui do município de Curitiba, né? Quem é que vai fazer essa fiscalização? É atribuição de quem essa fiscalização? Então, são algumas dúvidas que, no nosso entendimento, prejudicam, né? Eu acho que o projeto, de alguma forma. Então, se o senhor pudesse esclarecer, seria interessante. Sim. Bom, vereadora, primeiro, toda fiscalização, nós até mencionamos um projeto de lei anterior aqui do meio ambiente, uma situação apenas por comparativa. Nós temos norma federal em que o município ele pode fiscalizar. E nós temos norma estadual, e às vezes não temos essa norma municipal, do meio ambiente especificamente, podemos falar assim, em que o município fiscaliza, a Secretaria do Meio Ambiente, e aplica uma lei, a sanção de uma lei estadual. Então, o município pode aplicar isso. Nós temos, além do município poder fazer essa fiscalização, nós temos os órgãos fiscalizadores federais, nós temos a Ancine, nós temos outros agentes reguladores que fazem essa fiscalização também, tá, ok? Em relação ao artigo 4º, quando nós falamos especialmente recomendado para crianças e adolescentes, ele não contrapõe-se, não vem ao arrepio da classificação dessa portaria do Ministério da Justiça, não está contra, e ela enquadra-se no Estatuto da Criança e do Adolescente, que
ela estabelece a idade lá, as faixas etárias, 12 anos. E nós temos aqui também qual que seria a outra dúvida, vereador? Qual o próximo artigo? O artigo 7º. Sétimo, né? Tá, forma expressa. Diz ali, desde que de forma expressa. O que nós colocamos anteriormente, por exemplo, vamos para a forma prática. Alguns dias atrás eu fui ao cinema com os meus filhos, são crianças pequenas. De repente no filme nós temos lá 12 anos e um dos filhos tinha 10 anos. Quando está acompanhando os pais, você entra tranquilamente, ok? Mas nós tivemos incidentes, que até mencionei aqui agora há pouco, questão de uma escola querem levar as crianças lá no museu, ou numa peça, ou numa apresentação, ok? Para que se evite todo um tumulto que nós já tivemos, não só aqui em Curitiba, em todo o Brasil, em vários estados, levaram as crianças, mas não sabia qual era o conteúdo. Vamos lembrar que, além da questão do conteúdo, da classificação de 12, 14, 10 anos, nós também temos o conteúdo, para dizer quais são as cenas que são inapropriadas, qual o tipo de conteúdo, para que os pais possam ter conhecimento e também para que não se alegue o desconhecimento numa eventual responsabilização. Quando nós falamos de forma expressa, é porque não é de forma tácita. Então, se a escola quer levar, o pai que dê autorização. De igual forma, se eu quero que o meu filho ele vá assistir um teatro, um museu, ele que eu posso fazer uma autorização por escrito e ele pode encaminhar. De igual forma que nós temos autorização para viagem. Eu, como um pai, meu filho quer viajar para outro estado, eu faço uma autorização expressa e ele pode levar, sem problema algum. Nós jamais, em momento algum, nós mexemos no conteúdo, não é o objetivo. É apenas as autorizações que se regulamente para que se evite levar crianças em conteúdos inapropriados ou que, de repente, se autorize e depois se alegue desconhecimento. Até para que se blinde quem, por exemplo, uma escola leva o aluno, daqui a pouco o pai, mas eu não sabia, não tinha conhecimento. Então, quando nós fazemos de forma expressa, que inclusive a maioria das escolas já fazem na prática isso, não se alegue um desconhecimento por parte dos pais também. Ok, vereador? Obrigado pela... O senhor quer falar, vereador? Por favor. Boa tarde, vereador. Parabéns pelo projeto, muito bem construído. E cito o exemplo, como o senhor falou também, do cinema. Outro dia eu levei meus filhos para assistir um filme e a indicação do filme era uma idade mais velhos, e eu falei, não, tomei a responsabilidade, falei, não, vou assistir com eles. Preparei, mas a consequência depois do filme, aquele linguajar de violência, o garoto já estava repetindo. Então, a responsabilidade dos pais e da família, com antecedência, ver a classificação e assumir essa responsabilidade de levar os filhos ou não dentro do conteúdo, cinema, teatro, exposições, fantástico. Lembrando, de fato, o que tivemos aqui em Curitiba, não só no Museu no MUM, mas também no MUMA, que ela trouxe para a Câmara, mostrei as fotografias, a exposição, que não havia na época essa lei. Hoje nós já não teríamos esse problema e não teríamos toda aquela situação de constrangimento. Inclusive, as escolas de Curitiba estavam programadas para assistir uma exposição que não era adequada à idade na época. Então, parabéns, conte com o nosso voto. Vereador Tiago, deixar bem claro, é importante frisar, que a ideia nossa sempre é acompanhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, proteger as crianças nossas, mas não tirar jamais, em momento algum, o poder familiar. Cada família, cada pai e mãe, eles têm que ter a consciência do que é o bem para os seus filhos. Cada um vai criar conforme a sua orientação, conforme as suas crenças, a sua vontade e no que ele acredita. Jamais vamos tentar interferir nisso, até porque não teríamos competência para isso. E lógico também, se algum pai levar para algum outro caminho que não seja aquele albergado pela lei, ele será responsabilizado, que não é na nossa lei, mas é Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço a compreensão de todos, que pediu o apoio e o voto. Muito obrigado.
para discutir. Continua a discussão. Para discutir, professora Josete. Senhor, eu acredito que essa regulamentação ela deve ser seguida, né? Acredito que os órgãos que são os órgãos pertinentes devem fazer a fiscalização e, obviamente, todo e qualquer cidadão ou cidadã que entender, né, que está acontecendo alguma situação que vai contra o que está regulamentado, tem todo o direito de, enfim, buscar as medidas que julgar cabíveis, né? Primeiro, eu acho que é importante dizer, né, que nós temos uma portaria, que é a Portaria 368, que é de 11 de fevereiro de 2014. Aí também, acho que só para a redação final, para não passar batido ali, na emenda, acho que na hora de digitar também houve um equívoco, que na emenda está 11 de fevereiro de 2011, então só para no momento da redação final se atentar e colocar 2014. Né? Eu acredito que quando a portaria ela estabelece a classificação indicativa, ela acho que é bastante detalhada, né? E quando nós temos a classificação que vai desde livre, né, até não recomendado para menores de 18 anos e intercalando, né, outras faixas etárias a partir dos 10 anos de idade, que no nosso entendimento considera, né, que aquela classificação onde não é recomendado para menores de 10 anos, entendo que é apropriado para as crianças, certo? Uma vez que, no nosso entendimento, existe já uma classificação que visa justamente apontar a faixa indicativa para a idade correspondente. Então, não sei se cabe, numa legislação municipal, a gente criar um outro inciso especialmente recomendado para crianças e adolescentes. Porque, eu assim, não estou conseguindo vislumbrar. É a Fundação Cultural, então, que vai determinar o que é esse especialmente recomendado. Nós vamos ter que ter um decreto municipal para definir o que é essa classificação especialmente recomendada para crianças e adolescentes, né? Eu acho que fica uma questão vaga e acredito que o não recomendado para menores de 10 anos, ele já aponta, né, que a faixa etária abaixo de 10, ela, obviamente, ela vai ser livre e vai cumprir esse critério de especialmente recomendado para crianças e adolescentes, né? Enfim, é uma dúvida que eu tenho e se mantém. No artigo 7º, desde que de forma expressa, né, eu acho que ele fica muito abrangente dessa maneira, né? Vejo que as escolas, todas as escolas, pelo menos onde eu trabalhei e as que eu acompanho ainda, todas elas, quando vai haver um passeio, elas dizem para onde a criança vai e o que ela vai fazer. Se é uma peça de teatro, se é um filme, se é um passeio, se é uma visita, uma exposição. Então, eu acredito que essa preocupação ela já existe e as escolas cumprem isso, até porque há um grau de responsabilidade bastante grande quando nós retiramos as crianças de dentro da escola, né? Então, sempre há preocupação em ser
realmente conhecer a peça, conhecer o filme, conhecer a exposição antes de levar as crianças, né? Então, acho que existe essa preocupação até para poder, no bilhete que normalmente é encaminhado para a família e pedir autorização, ter bastante claro qual é o objetivo daquele passeio e qual, enfim, e apresenta-se o título da peça ou do filme, ou o tipo de exposição que vai ser, enfim, onde as crianças vão ter a oportunidade de se, enfim, de aprender mais, de ter acesso à cultura, né, que é um direito dessas crianças. Acho que, mais uma vez, nós não sabemos aqui quem vai fiscalizar, não fica claro, tá? É o município, mas quem que vai fazer essa fiscalização? Sei, tem pessoas da Fundação Cultural que fazem essa fiscalização. Eu acho que tem questões aqui que determinam ações do município e que, no meu entendimento, não ficam claras, né, no projeto. Eu acho que a portaria, ela, inclusive, ela é bem mais abrangente, porque ela aponta para vários aspectos, né, que vão para além dessa preocupação, que eu acho que é legítima, né, em relação a possíveis, né, espetáculos ou exposições, enfim, que se coloca aqui na justificativa, né, que apontariam para incentivo à pedofilia, zoofilia, precoce sensualização das crianças, desrespeito aos símbolos religiosos. Acho que a portaria ela avança bem mais no sentido de se pensar, né, que o exercício da classificação indicativa ele deve, por meio de informações consistentes, né, permitir a divulgação, enfim, de caráter pedagógico e de exibir de acordo com a sua classificação, de forma a garantir à pessoa e à família possibilidades de defenderem de conteúdos inadequados. E aqui eu vou ler até 3 parágrafos que eu julgo bem pertinentes, né, no sentido de que determinados temas, inclusive, são apontados a partir de propostas de conferências nacionais, né, que proporcionaram um grande debate entre diversos segmentos da sociedade e que avançam. Então, eu vou ler um dos parágrafos aqui na apresentação da portaria. Considerando que o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente é caracterizado pela articulação e integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para efetivação dos direitos da criança e do adolescente, tal como preconizado na Resolução número 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Considerando que as propostas aprovadas durante a primeira Conferência Nacional de Comunicação, realizada em Brasília, de 14 a 17 de dezembro de 2009, reforçaram a importância de política pública de classificação indicativa. Então, vejam, tem uma série de elementos que são levados em consideração para a construção, né, desta portaria. Também, e acho bem relevante o que se coloca, né, no sentido de garantir a superação, né,
dos preconceitos, né? Então, aponta: considerando a proposta aprovada durante a primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, realizada em Brasília de 5 a 8 de junho de 2008, que reforçou a necessidade de classificar como inadequadas para crianças e adolescentes obras audiovisuais que apresentem conteúdos homofóbicos, racistas ou degradantes a essa parcela da população. Então, é a violência humana mesmo, né, do preconceito. Então, colocando a necessidade, né, de se classificar como inadequada qualquer forma de violência, né? Considerando que a Declaração de Salvador, adotada pelo 12º Congresso das Nações Unidas sobre a prevenção ao crime e justiça criminal, em 19 de abril de 2010, reforçou a importância de apoio da sociedade civil e dos meios de comunicação às iniciativas dirigidas à proteção das crianças e adolescentes, à exposição de conteúdos que possam exacerbar a violência e a criminalidade, particularmente os que descrevem e glorificam atos de violência contra mulheres e crianças, né? Então, toda essa discussão da violência de gênero e da violência contra as crianças. Então, eu acredito que a portaria nacional, né, ela tem uma amplitude, né, que é importante e que aponta, né, de forma detalhada cada situação, né? Então, eu acredito, né, que a partir do momento que nós temos uma regulamentação federal que é detalhada, que é abrangente, que é pautada em diversos debates, sejam conferências, sejam, inclusive, né, encontros internacionais, que é o caso desse Congresso das Nações Unidas, onde houve, né, a construção da Declaração de Salvador, enfim, em 2010, nós temos aí uma regulamentação, né, muito bem fundamentada. Então, nesse sentido, eu creio que nós temos que evitar algumas questões que, no meu entendimento, não ficam esclarecidas no texto deste projeto e que vão levar à criação, né, de atribuições ao Executivo, exigindo um decreto de regulamentação, né, e que, no meu entendimento, né, não... acho que mais burocratizam do que efetivamente acabam, digamos, dando conta de uma preocupação, né, com determinados tipos de espetáculos, enfim, ou exposições, eventos, enfim, qualquer nome que nós possamos ligar essa questão da classificação indicativa, né, trazendo, eu acho que mais dúvidas do que efetivamente esclarecendo e regulamentando de forma objetiva, né, a questão da classificação indicativa em nível municipal. Então, são esses aspectos que eu gostaria de apontar e acredito, inclusive, que esse projeto é passível de veto pelo Executivo. Eu vejo que há alguns elementos aqui que podem levar a um veto prefeitural. Então, são essas as observações e as considerações que eu teria. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Votação do projeto. Orientação do líder.
líquida. Liderança PSC encaminha favorável. Encerrada a votação. 26 vereadores votaram com expressão sim, uma abstenção, portanto, o projeto aprovado. Passamos à votação da emenda. Emenda 34.102, 2017, do mesmo vereador, mesmo autor. Em votação a emenda. Orientação, liderança PSC favorável. Encerrada a votação. 23 votos favoráveis, uma abstenção, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Próximo projeto em pauta é de iniciativa do professor Euler, homenagem ao nosso ilustríssimo diretor do DEPROLE, vereador Mauro Inácio, com a leitura. Projeto de lei ordinária, vulto emérito de Curitiba, 0703-2017, iniciativa professor Euler, concede o título de vulto emérito de Curitiba a Elcio José Pereira, publicado a apresentação diária da Câmara, 9.627, de 25 de 10 de 2017, publicada a instrução pareceres em emenda, diário da Câmara, 9.650, de 30 de 11 de 2017, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão para primeiro turno, o autor da iniciativa, vereador professor Euler, 15 minutos para Vossa Excelência, prorrogáveis. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, demais pessoas que nos acompanham pela internet. A discussão é a respeito de um projeto de lei, vulto emérito de Curitiba, a iniciativa de concedê-lo ao servidor aqui do Legislativo Municipal, conhecido por todos nós, o Elcio, o Elcio José Pereira, o nosso diretor do DEPROLE. Eu vou fazer a leitura rápida aqui de um breve histórico do Elcio e depois eu traço as minhas considerações a respeito. Já me inscrevo com a parte, vereador Euler. Tá bom, Julieta. Elcio José Pereira é natural de Curitiba, nascido no dia 15 de janeiro do ano de 1964. Filho de Ana Maria Pinheiro Pereira e Pedro Adão Pereira, antigo funcionário da Prefeitura de Curitiba e figura célebre no bairro Uberaba e outras regiões da cidade. Morador do bairro Uberaba há mais de 50 anos, onde reside até hoje, é casado com Miriam Priscila Cardoso e pai de 2 filhos. Nas palavras de sua esposa, pai zeloso e marido exemplar, sempre colocando a família em primeiro lugar perante as suas atitudes. Elcio Pereira começou sua carreira no esporte logo cedo, onde cresceu jogando bola nas ruas de Curitiba e, posteriormente, no antigo Clube Colorado, da capital paranaense, e começou a defender aos 11 anos de idade. Por volta dos 18 anos, mesmo engajado no esporte, já possuía uma visão crítica no processo político, participando dos grandes comícios na Praça Osório e na Praça Rui Barbosa, em 1982. Em 1984, fez sua estreia no futebol profissional contra o Coritiba, sendo um dos destaques do Campeonato Paranaense daquele ano. Ficou no Colorado Esporte Clube por 11 anos, de 1975 a 1986, e depois jogou mais 2 anos em outros clubes pelo Brasil. Elcio Pereira é formado em Serviço Social pela Pontífice Universidade Católica do Paraná. A posterior especialização em Sociologia Política possibilitou que Elcio José Pereira se aprofundasse na essência das relações políticas, mudando e aprimorando a sua visão de mundo com uma leitura ainda mais crítica da realidade socioeconômica e cultural brasileira. Participou da implantação de projetos de geração de renda para famílias carentes, acompanhados pela Pastoral da Criança. Aos 26 anos, após o período como jogador de futebol profissional,
tendo atuado em alguns clubes de todo o Brasil, resolveu exercer carreira política e, em 1988, após prestar concurso, ingressou na Câmara Municipal de Curitiba, onde trabalha até hoje. Uma parte também, o conhecimento teórico adquirido na graduação foi... Vou fazer o seguinte, eu continuo a leitura, no final dela eu anoto os apartes, por favor. Conhecimento teórico adquirido na graduação foi muito importante para que recebesse o convite para desenvolver atividades como assessor de gabinete da Secretaria de Governo do município de Curitiba em 1999, no qual realizou um excelente trabalho e foi reconhecido por todos os cidadãos que o procuravam naquela secretaria, pois proporcionava atendimento ao munícipe, sempre buscando esclarecer sobre seus direitos e deveres junto aos órgãos públicos, fazendo desse instrumento uma ferramenta para a conscientização política da população. Em 2008, Elcio foi empossado vereador de Curitiba. Atualmente, Elcio Pereira exerce o cargo de diretor do Departamento de Processo Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, cargo que assumiu com enorme dedicação e zelo após longos anos de trabalhos realizados dentro dessa Casa de Leis. O DEPROLE é um órgão de suma importância dentro da Câmara Municipal de Curitiba e que basicamente concentra seu funcionamento na gestão e assessoramento dos trabalhos legislativos para todos os vereadores naquilo que compete às questões regimentais do legislativo, que são tramitação de proposições, comissões e votações em plenário. Em suma, isso significa dizer que todo o processo legislativo da capital do Estado do Paraná é regido e dedicado pelo Elcio Pereira. Vale ressaltar que a palavra emérito significa aquele que é muito experiente, prestigiado e grande conhecedor. Por possuir todas essas características no desenvolvimento de suas atividades no Legislativo Municipal, diante do histórico consagrador apresentado anteriormente e também como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ele e todos os outros servidores da Câmara Municipal de Curitiba, indico o senhor Elcio José Pereira para receber o título de vulto emérito de Curitiba. Todos nós que temos a atividade parlamentar na Câmara Municipal de Curitiba, creio que tenhamos um grande reconhecimento pelo Elcio, né? Particularmente, quando eu entrei aqui, o Elcio foi uma das primeiras pessoas que me recebeu, e creio que isso tenha acontecido com a maioria dos senhores e senhoras, não tanto talvez aqueles que estão há mais tempo aqui, mas os mais recentes. O Elcio, como diretor do DEPROLE, sempre fez questão absoluta de orientar, de receber, tirar as dúvidas. E lógico que, sendo uma pessoa que participa ativamente de todo o processo legislativo da capital do Paraná, lógico que o Elcio ele é uma pessoa que tem grande importância dentro da cidade. Muitas vezes fica invisível por estar aqui dentro, né, e por talvez ser conhecido somente por nós, mas é uma pessoa cujo trabalho reflete no dia a dia de todos os curitibanos. Afinal, todas as leis que são aqui propostas e mais, todas as indicações, tudo aquilo que acontece dentro do processo legislativo, de uma forma ou outra, passa pelo Elcio. Então, é uma pessoa que tem relevância significativa para todos os moradores de Curitiba. Por esse motivo, creio que justifica-se o voto aqui de vulto emérito de Curitiba para o Elcio e que, de certa forma, valoriza todos os servidores da Câmara Municipal de Curitiba. Eu vou passar os apartes, então também peço inscrição, vereador professor Euler. Iniciando pela Julieta Reis. Se eu me esquecer de alguém que eu não anotei, eu vou anotando agora aos poucos. Então, a parte para a Julieta Reis. Uma parte também, vereador. Julieta, concedida. Eu gostaria de cumprimentá-lo, vereador Euler, pela indicação ao Elcio Pereira como vulto emérito de Curitiba, que com certeza Vossa Excelência relatou, se estende a todos os funcionários efetivos da Câmara Municipal de Curitiba. Eu, na realidade, conheço o Elcio como um líder comunitário
da região de Uberaba. Há muitos anos eu conheço o Elcio como líder, tanto líder comunitário do bairro do Uberaba, que se tornou vereador tomando posse aqui no ano de 2008. Independente da sua carreira dentro da Câmara Municipal, o Elcio é um líder comunitário da cidade de Curitiba. E na Câmara Municipal se tornou amigo de todos, porque o Elcio é uma figura ímpar na simpatia, na dedicação ao trabalho, no atendimento aos vereadores nos seus requerimentos. O Elcio é uma pessoa muito querida aqui dentro da Câmara Municipal. Então, é muito importante esse título para ele, que reflete o nosso reconhecimento a um funcionário de carreira muito dedicado e, ao mesmo tempo, amigo de todos nós. Então, estou muito feliz de poder votar favorável. O Elcio é muito querido de todos nós, independente de como funcionário, como líder comunitário, mas como amigo pessoal, que ele sempre foi e de uma simpatia extrema. Então, estou muito feliz e cumprimento Vossa Excelência pela indicação. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Julieta Reis. Para vocês terem noção da humildade do Elcio, ele solicitou que isso viesse à pauta no momento que ele estivesse de férias. Ele falou que durante o período que ele estava aqui, que seria mais legal ainda para que ele ouvisse o testemunho de todos os vereadores, mas ele falou que ele se sentiria envergonhado, constrangido de alguma forma, então ele solicitou que agora no período de férias dele que isso viesse a plenário. Vereador Felipe Braga Cortes, em seguida Mauro Inácio. Me inscreve na sequência, vereador. Obrigada. Eu queria cumprimentar pela homenagem. Eu, particularmente, tenho uma relação com o Elcio muito próxima, antes mesmo de ser vereador, porque ele acabou, por um longo tempo, sendo assessor do meu irmão, quando o meu irmão era vereador aqui. Então, ele foi uma pessoa extremamente importante nesses 2 mandatos que ele teve. E o Elcio participou da vida das nossas famílias, enfim, seus pais, seus irmãos. Mas o fato dele ter a condução de vida dele aqui na Câmara, especificamente, tudo que ele fez, após ser vereador, a humildade dele, que eu acho que essa é a palavra, e a força de vontade dele, de buscar sempre estudar, sempre ir atrás, isso é mérito, sim, dele, dos seus pais, que eu conheço bem. Então, é uma justíssima homenagem do Elcio, todos nós conhecemos aqui. Eu acho que ele é um exemplo disso, de humildade e de perseverança e ir atrás do que ele sempre buscou. Então, é um caráter excepcional, merece toda essa homenagem de todos nós aqui da cidade de Curitiba. Obrigado. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, vereador professor Euler. Eu quero cumprimentá-lo pela justa homenagem ao Elcio. Acho que a unanimidade aqui de todos os vereadores, a vereadora Julieta descreveu muito bem a simplicidade, a humildade, o caráter do Elcio, assim como também o fez agora o vereador Felipe. E a gente que esteve aqui, está ainda na função da mesa diretiva, a gente tem essa proximidade com o Elcio, sabe o quanto ele tem de propriedade, o quanto ele conhece do regimento interno, da lei orgânica, o suporte que ele dá para a mesa, né, nos trabalhos legislativos dessa casa, sempre atento. Né? Qualquer dúvida, o Elcio está sempre ligado, antenado no que está acontecendo no plenário, né? Até agora que se discutia hoje a questão do regime de urgência, né? Que a oposição ontem deu uma cochilada, o Elcio com certeza não cochila, ele está sempre atento, ele tem um trabalho exemplar, um trabalho realmente muito vinculado ao que acontece nessa casa. A minha dúvida, na verdade, que eu vou perguntar para ele, vereador, é o trabalho dele enquanto vereador, porque eu sei que o domínio do plenário ele tem por completo, isso não resta a menor dúvida para ninguém aqui. Eu fico na dúvida do trabalho dele no bairro, se ele também era um vereador atuante, um vereador preocupado com a região dele, se ele fazia o trabalho externo, porque o trabalho do vereador não é só no plenário, o trabalho, todos nós aqui, ele se estende para toda a cidade de Curitiba ou para a região que a gente adotou como representação política. E essa é uma dúvida que eu vou questionar quando ele voltar de férias, né? Porque eu não tenho esse conhecimento do trabalho que ele fez fora do plenário. Aqui dentro é unanimidade, é uma excelente pessoa, com dedicação exclusiva e absoluta ao nosso trabalho aqui. Parabéns pela indicação, conto com o nosso apoio. Obrigado. Vale ressaltar que o Elcio é sempre um defensor do regimento, sem tomar partido, né? Sempre de forma isenta
Ele está pronto para defender aquilo que é legal dentro do parlamento. Vereador, acho que Oscalino do Povo. Obrigado, perdão. Vereador, O senhor foi me anotou. excelente a sua iniciativa. Companheiro Elcio, figura que a gente teve a oportunidade de partilhar e compartilhar junto ao PPS em longas datas. E é fundamental com que ele possa até mesmo trazer novidades para nós que somos novos. E é o que ele fez. Então, parabéns pela sua iniciativa e conte com o nosso voto nessa pessoa tão querida que tem em nosso meio para direcionar as nossas atividades no dia a dia. Obrigado, vereador Oscalino. E boas férias a ele, né? Lógico. Sim. Vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador. O senhor anotou eu Professor lá, Euler. professor. Professor Euler, eu acredito que os 37 vereadores queriam estar no teu lugar hoje, fazendo essa linda homenagem ao nosso amigo Elcio. É uma recordação linda que eu tenho do Elcio, é o primeiro dia de plenário. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui, mas vereador. Mas assim, eu achei ele assim o meu porto seguro, com todo respeito não só ele, mas toda a equipe formada, as meninas são muito prontas, e é o que foi falado aqui, a gente não percebe a dinâmica da plenária porque eles são imbatíveis, fazem um trabalho com excelência. Então, parabéns ao Elcio, se ele tivesse aqui ia ser muito bom, mas demonstra a humildade dele, que é uma das características do Elcio, a humildade. Quem dera a gente pudesse ter a mesma humildade que o Elcio nessa casa, por isso honra quem tem honra. Ele merece essa honra, parabéns. Vamos votar com certeza favoráveis. Parabéns a você, vereador professor Euler, por essa linda iniciativa. Senhor presidente, solicito prorrogação do tempo, porque... Isso, prorrogar, vereador. por favor, senhor presidente, para os outros apartes. Ok, está prorrogado. Quantos minutos, vereador? Vamos pedir mais 15, mas okay. se não for necessário... Então, senhor. Vereadora Maria Manfron. Obrigada. Na sequência, Rogério Campos. Obrigada, nobre vereador, pelo título. Bem que o Elcio, conheço ele há 1 ano e meio, mas ele trabalhou com o meu marido, e eu vejo o Elcio não só como uma pessoa de competência, ele tem sensibilidade em atender as pessoas, ele é competentíssimo no que ele faz, e eu tenho certeza que é bem merecido esse vulto e mérito que será dado ao Elcio. Meus parabéns pelo reconhecimento, e tenho certeza que essa Câmara está feliz com esse prêmio que será dado ao nosso querido Elcio. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Rogério Campos. Muito obrigado, professor Euler. Eu não sei se eu fico brabo com o senhor, professor, ou se eu fico contente. Brabo não tem uma vírgula para ficar nesse caso, porque o que falou a vereadora Noêmia Rocha é de fato que os 38 vereadores queriam estar fazendo isso que o senhor está. E por que não fizeram? Por que nós não fizemos? Por isso que eu brinquei, não sei se eu fico bravo com o senhor, porque o senhor foi e fez, então nós temos que lhe dar os parabéns, professor. O senhor, nós estávamos aqui, todos, sem sombra de dúvidas, eu digo todos, admiram e respeitam o Elcio. E o senhor, sabiamente, ligeiramente, chegou lá e clank, que nem diz um advogado amigo meu. O senhor foi e fez. Parabéns ao senhor, parabéns mesmo pela iniciativa, e mais parabéns ainda ao Elcio, né, por ter todo esse reconhecimento do senhor em fazer, e também dos demais vereadores. Esse é aquele voto que todos os vereadores vão dar o voto favorável, eu acredito que 100% dos que estão aqui, com gosto mesmo, porque o Elcio, a atenção que ele tem, eu tenho certeza, Elcio, que deve estar assistindo, um abraço, Deus abençoe, e boas férias. Eu tenho um carinho pelo Elcio gigantesco, pela atenção que ele tem com a gente. Quando ele conversa, ele olha no olho da gente, ele fala, você vê a sinceridade, ele nos instrui. Ele nos dá direcionamento quando a gente chega e conversa e pede. Ele, com a maior tranquilidade, respeito, carinho, atenção, ele fala com a gente como a gente deve fazer. Eu, às vezes, me pego sentado na cadeira ao lado dele
perguntando para ele histórias da Câmara Municipal, e ele vai relatando assim com uma riqueza de detalhes enorme. Sem contar na ajuda que ele nos dá, no apoio, nos esclarecimentos, o trabalho dele é como o senhor falou, ajuda não só eu, não só o senhor, os demais vereadores, como toda a cidade de Curitiba. Sem sombra de dúvidas, a gente pode falar isso aqui de boca cheia, como diria a minha avó, a gente pode falar isso de boca cheia. Então, o senhor cita muito bem quando diz que talvez o trabalho dele fique um pouco invisível, porque quase 2 milhões de curitibanos que tem aqui não conhece ele, não sabe do valor que esse homem tem aqui dentro da Câmara Municipal para todos nós e todos os curitibanos. Mais uma vez, professor, parabéns. O senhor foi rápido no gatilho. Tá certo, senhor? Parte, vereador. Obrigado, Rogério. Uma coisa importante e que às vezes a gente não se dá conta, porque a gente se envolve aqui na atividade parlamentar, a gente vive isso o dia inteiro, e às vezes a gente não percebe como as outras pessoas se relacionam com o poder legislativo. Na verdade, a gente fica dentro desse mundo, a gente vive muito intensamente, mas a verdade é que a sociedade como um todo acaba não se envolvendo da forma que deveria. As pessoas participam pouco da vida política da cidade e, consequentemente, pouco conhecem aquilo que acontece aqui dentro. Então, por isso, de uma certa forma, o trabalho de muitas pessoas aqui de dentro é um trabalho que é extremamente importante, mas é um trabalho invisível. As pessoas percebem as consequências, mas muitas vezes não enxergam como ele é feito, Então, por isso, eu tinha certeza absoluta que todos os vereadores estariam contentes em poder fazer essa homenagem ao Elcio, não só por ele, mas por todos os servidores aqui da casa que nos prestam um auxílio, sem sombra de dúvida, sem o qual a gente não conseguiria fazer nada no nosso trabalho. Peço uma parte, vereadora, professora Josete. Obrigada, vereador, pela parte. Eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Além da história, muito bem relatada aqui na justificativa da proposta, nós temos aqui a convivência no dia a dia, com essa figura extraordinária que é o Elcio. Isso já foi dito aí por diversos vereadores e vereadoras, mas é importante ressaltar sempre a postura ética, a postura respeitosa, a postura imparcial que o Elcio tem, e o mesmo tratamento em relação a todos os vereadores e vereadoras. Ele é uma pessoa realmente muito humana e muito competente, muito séria e muito competente. Todos aqui percebem a dedicação dele no trabalho, no dia a dia. E acredito que ele é um exemplo, quando nós falamos de servidores públicos, o Elcio retrata o que é, de fato, o servidor público, que está aqui para servir à população. E nessa condição de servidor público, eu acho que ele se coloca de uma maneira muito digna, que nos orgulha da postura política, ideológica de qualquer vereador nessa casa. Ele sempre se coloca a serviço da Câmara Municipal como uma instituição que tem que servir a comunidade, tem que servir a população de Curitiba. Então, com certeza, essa homenagem é merecida. Tenho certeza que teremos uma votação unânime pela aprovação desse título ao Elcio. E mais uma vez, repito que ele nos orgulha, enquanto representante legítimo dos servidores e servidoras públicas, não só da Câmara, mas do município de Curitiba. Obrigada. Eu acho que uma das palavras que a senhora usou é fundamental, que é a questão de qualquer pessoa que tem uma função pública, seja um cargo eletivo ou não, essa pessoa precisa dar orgulho aos outros. E realmente o Elcio é uma pessoa que orgulha todos nós,
E ainda que, como eu falei, o trabalho dele não seja algo visível para a maioria da população, certamente todos que o conheceriam, se pudessem conhecê-lo, teriam orgulho do trabalho que ele executa. Lógico que talvez já tenha ocorrido, mas eu particularmente não lembro de um dia sequer que o Elcio tenha faltado à sessão. Né? Talvez já tenha ocorrido nesses 30 anos que ele está aqui, mas particularmente nesse 1 ano e meio que eu estou, eu não lembro de uma sessão que ele tenha faltado. Vereador Tico Kuzma. Obrigado, vereador professor Euler. Cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Nos alegra, né, vossa iniciativa. Eu que, na verdade, tive um dos primeiros contatos quando comecei no PPS com o Elcio. O Elcio foi um dos incentivadores da nossa chapa em 2004, que saiu vitoriosa. Elegemos 4 vereadores, juntamente com o vereador Serginho do Posto, o vereador Zé Maria, o vereador Sérgio Ribeiro. Então, foi um dos primeiros caminhos das nossas reuniões semanais no partido. O Elcio, como foi falado por todos, é uma grande liderança, né, lá da região do Uberaba, pega um pouco o Cajuru também. É um grande servidor, um exemplo de servidor, como foi falado aqui por todos, e muito nos honra de poder fazer essa votação. Fiquei muito feliz e muito triste com a posse do Elcio como vereador naquela oportunidade, mas, no fundo, fiquei feliz, pois ele é uma excelente pessoa, um grande político, um grande líder, e naquele período que ficou como vereador, fez um grande trabalho. Eu destaco aqui que na manhã do dia 13 de 8 de 2008, quando o Elcio foi empossado como vereador de Curitiba, ele falou que a política é um instrumento para a superação de nossos problemas e a construção de uma nova sociedade. E ele também falou que a política é uma ferramenta para a busca permanente da justiça social. Então, são esses os princípios do Elcio, que ele falou aqui no seu discurso de posse, e que tenho a certeza que ele leva no dia a dia como liderança comunitária e também como servidor público da cidade de Curitiba. Então, parabéns, vereador professor Euler, conte com o nosso apoio e nos avise dessa sessão solene para fazermos a entrega desse título ao Elcio Pereira. Parabéns. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Vereador Mauro Bobato. Como nós temos só 4 minutos e ainda temos aí 5 vereadores, acho que seria importante que a gente agilizasse, tá? Obrigado, professor Euler. De forma rápida, eu só queria parabenizá-lo pela iniciativa, aproveitar o momento para agradecer todos os servidores que muito bem nos atenderam no começo. Vossa Excelência também, em primeira gestão, a gente chega um pouco não conhecendo esse universo legislativo aqui dentro, a gente tem que se adequar a várias coisas, principalmente ano passado, um ano conturbado, e o Elcio, à frente do DEPROLE, deu o suporte para que a gente pudesse trabalhar. Está sendo bem substituído nesse momento pela Isabela, mas eu quero aproveitar o momento, parabenizá-lo pela iniciativa, fazer o registro, que eu também acompanho isso ali, uma inveja branca, como diz o Rogério. A gente gostaria de ter tido essa iniciativa, não tivemos, parabenizá-lo, mas agradecer a todos os servidores pela maneira que a gente foi atendido. Foi um momento de aprendizado, de crescimento, conturbado, mas o Elcio representa essa casa da Câmara Legislativa. Obrigado e parabéns, professor Euler. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Vereador professor Silberto. Queria parabenizar vereador professor Euler pela iniciativa e parabenizar também o Elcio pela pessoa que é. E o que dizer nesse momento? Só faço as palavras que os vereadores disseram até agora, minhas palavras, e parabéns a ele, uma pessoa sensacional que é. Parabéns e conto com o meu apoio. Obrigado. Bom, o vereador Jairo Marcelino, que conhece o Elcio certamente há muito tempo. Obrigado, nobre vereador. Cumprimento a Vossa Excelência pela sua intenção e pelo carinho que o senhor tem, né, pelo Elcio e por todos os servidores. Quer dizer de que o Elcio, eu sempre digo que ele é bandeira branca. Ele atende a todos os vereadores, seja de oposição ou de situação, seja o partido que for, igual. Então, esse é um da característica dele, do qual nós sempre nos congratulamos. Quero dizer que, nesse momento, quem está assistindo é o pai dele, Pedro Adão,
que trabalhou por muitos e muitos anos aqui nesta casa, se aposentou aqui, era assessor do vereador Eugênio Bim, e que nesse momento está muito feliz, e aproveito aqui mandar um abraço a ele em nome de todos os vereadores aqui desta casa e dos funcionários amigos do Elcio, e dele também. Obrigado, vereador Jair Marcelino. Vereador Marcos Vieira. Obrigado, professor Euler. Parabenizar pela iniciativa. Diante de todas as falas, né, só resta dizer que concordo com tudo isso. E quero só deixar o registro que realmente o Elcio, quando eu cheguei aqui, foi uma pessoa que me recebeu muito bem e que faz esse papel de servidor com muita grandeza e com muita honradez. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns também ao Elcio pelo trabalho exercido. Bom, pela listagem que eu vi aqui, acho que não faltou ninguém, né? Então, eu queria agradecer pelos comentários de todos. Eu vou buscar uma data junto à presidência que seja adequada para que todos os vereadores que queiram prestar essa homenagem possam comparecer no dia da entrega do vulto emérito ao Elcio. Como foi bem dito aqui, é algo que alegra todos nós pelo funcionário, pelo servidor que ele é e também pelo amigo, pela pessoa que ele sempre se dispõe ali a estar nos ajudando. Então, agradeço a todos. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo discussão nem encaminhamentos, passamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Presidente. Vereador Tiago. Um comunicado à Comissão de Economia, após a sessão, uma convocação na sala dos vereadores para assinatura de emenda na LDO. Perfeito. Presidente da Comissão de Economia convoca os vereadores após a nossa sessão, reunião da Comissão de Economia na sala anexa ao plenário, é isso? Na sala anexa ao plenário. Apenas para recolher assinatura de emenda LDO. Perfeito. Muito obrigado. Só para acolher assinaturas. Está encerrada a votação, verificação. 30 vereadores votaram favoráveis, o projeto está aprovado em primeiro turno.